Olá! O cangaço é um fenômeno exclusivamente nordestino, produzido em razão da prepotência de uma elite cruel que até hoje domina esta parte do Brasil, marcada pela exclusão social e pela violência contra os mais fracos. A exemplo dos demais estados da região, Alagoas também foi afetada pelo cangaço. E um dos maiores líderes dessa organização criminosa das Caatingas foi o alagoano Cristino Gomes da Silva Cleto, o Curisco. No capítulo de hoje, você vai conhecer um pouco da história desse cangaceiro, que foi o mais famoso cabra de Lampião. Então, a partir de agora, viaje conosco em mais esta aventura pelo tempo. Está no ar Alagoas, 2 séculos de história. Foi nesse cenário de injustiças sociais que dezenas de homens e mulheres foram tragados para uma vida nômade em busca de vingança ou algum tipo de status social que pudesse ser conquistado através do reconhecimento à valentia. O cangaceiro era um andarilho que carregava junto ao corpo objetos pessoais como armas, comida e outras tralhas durante a marcha errante por territórios sem lei ou perspectivas de ascensão social aos mais pobres. Também buscava uma forma de obter riqueza, da qual jamais poderia usufruir diante da perseguição atroz das forças policiais volantes. Fala onde tu escondeu o Curisco! Ele até tem um corinho bom de tirar, né? Seus métodos bárbaros incluíam sequestro, roubo, extorsão, tortura, estupro e decapitação. Ações igualmente utilizadas pelas autoridades que os perseguiam. Os cangaceiros também tinham leis, costumes e moda próprios. Matar eu vou mesmo, só que devagarinho. Traidor comigo pena vez. Cristino Gomes da Silva Cleto veio ao mundo a 10 de agosto de 1907 em Matinha de Água Branca, no Baixo São Francisco alagoano. Em 1924, ingressou no Exército, servindo no 28º Batalhão de Caçadores, em Aracaju. Ainda em 1924, com os amotinados em marcha pelo Brasil, torna-se um revoltoso errante vagando pelo Nordeste. Em Lagoa do Monteiro, na Paraíba, onde lidou com roça e gado, comete seu primeiro crime ao matar um homem que lhe agredira durante um baile. Na condição de foragido da justiça, o ex-soldado tenta agora ganhar a vida como comerciante no interior da Bahia, mas entra em atrito com o delegado Herculano Borges ao reclamar contra impostos indevidos. O policial descobre sua condição de fugitivo e o prende. Condenado a 15 anos, ele foge da cadeia quando fica sabendo que seria executado juntamente com outros presos. Em 1927, ingressa no bando de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o mais famoso cangaceiro do país, tornando-se um dos bandoleiros mais violentos e sanguinários da história. O alagoano logo se destacou no grupo por ser figura diferenciada do biotipo clássico do sertanejo, geralmente moreno, magro e queimado pelo sol. Exímio atirador, ligeiro, arrojado e corajoso a enfrentar inimigos, ganhou o respeito de Lampião, dando-lhe o apelido de Curisco. Mais tarde, a imprensa tratou de acrescentar mais outro apelido, o de Diabo Loiro. Em 1927, Curisco rapta, em Belém do São Francisco, a jovem pernambucana Sérgia Ribeiro da Silva, de apenas 13 anos.
transformando-a aos poucos na valente cangaceira Dadá. Com paciência, ensinou a moça a atirar, escrever e a sobreviver na caatinga inóspita, onde ela daria à luz a 7 crianças, das quais apenas 3 sobreviveriam. Além disso, era a única mulher do bando a participar efetivamente dos combates, trocando tiros com as volantes. Seguiu Corisco até o último dia da vida dele. Na intenção de descobrir o paradeiro do Diabo Loiro, as forças policiais torturaram, castraram e mataram dezenas de parentes de Corisco, que jurou vingança. Em 22 de setembro de 1931, o cangaceiro captura, mata e esquarteja o delegado baiano Herculano Borges, um dos seus implacáveis perseguidores e responsável pela tortura e morte de muitos dos seus parentes. Em 27 de julho de 1938, Corisco, já conhecido e temido em todo o Nordeste como o número 2 do cangaço, estava pronto para atravessar o São Francisco de Alagoas para Sergipe, onde iria encontrar-se com Lampião, que o esperava na Grota do Angico, no lado sergipano. Ali haveria uma reunião dos grupos cangaceiros, mas Corisco desistiu da travessia ao ser avisado que havia muita movimentação policial na área. Nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, ele e seus cabras ouviram um intenso tiroteio pelos lados da grota onde Lampião estava acampado com o grupo principal. No final do dia, ele soube que seu chefe, Maria Bonita, e mais 9 cangaceiros haviam sido mortos por uma volante alagoana. Lampião e Maria Bonita, pensava que nunca morri. 5 dias depois do massacre de Angico, Corisco recebe a falsa informação, dando conta que o vaqueiro Domingos Ventura, até então seu coiteiro de confiança, teria delatado o esconderijo do rei do cangaço. Sedento de vingança e sem checar a veracidade da notícia, Corisco ataca a casa do suposto delator, ordenando que Domingos, a esposa dele e 4 filhos do casal tivessem as cabeças decepadas a sangue frio num crime brutal que ficou nacionalmente conhecido como a Chacina da Fazenda Patos. As cabeças desses inocentes foram enviadas a Piranhas, em Alagoas, tendo como destinatário o tenente João Bezerra, chefe das volantes que matou Lampião e parte do bando. Em um bilhete que seguiu junto com as cabeças das vítimas, Corisco recomendava que o oficial fizesse com elas uma grande fritada. Após a morte de Lampião, em 28 de julho de 1938, Corisco assumiu o lugar do líder abatido, tornando-se o novo rei do cangaço. Em maio de 1940, com os 2 braços paralisados por tiros recebidos durante um combate em Sergipe no ano anterior, Corisco e Dadá decidem abandonar o cangaço e fugir para Goiás, onde pretendiam comprar terras que tivessem água em abundância. Lugar ideal para recomeçarem a vida fora das agruras das caatingas. Durante a viagem rumo ao centro-oeste, o casal de cangaceiros parou para descansar na fazenda Pulgas, região de Barra do Mendes, estado da Bahia. Seria sua última parada após uma longa jornada de peregrinações. Corisco e Dadá estavam acompanhados de Rio Branco e Florência, também cangaceiros, além da menor Zefinha, de 12 anos, afilhada de Corisco. A menina era um disfarce para enganar a polícia, que sabia que cangaceiros não viajavam com crianças.
No dia 25 de maio, o grupo foi localizado pela volante do tenente Zé Rufino da Força Pública da Bahia, o maior matador de cangaceiros de todos os tempos e que os perseguia há anos. Matador de cangaceiro. O oficial havia sido informado que, além de estar com os braços paralisados, Corisco estava com os cabelos curtos, era alcoólatra e não tinha condição de combater, já que não tinha mais forças nem para segurar armas. Ao receber voz de prisão, Corisco, que supostamente transportava 300 contos de réis e 2 quilos de ouro, tentou se abrigar, mas foi metralhado pelo soldado Mulungu. A rajada lhe rasgou o abdômen, atingindo também a perna direita de Dadá. Transportado num lento carro de boi, Corisco morreu 10 horas depois nos braços de sua companheira, a caminho da cidade mais próxima. Em decorrência da gravidade do ferimento, Dadá teve parte da perna amputada, sendo obrigada a usar muletas até o final da vida. Rio Branco e Florência conseguiram escapar e nunca mais foram vistos. Já a menina Zefinha foi apreendida pela volante e devolvida à família dela. A viúva de Corisco foi levada presa a Salvador, onde passou quase 2 anos na prisão. A cabeça e um dos braços de Corisco foram roubados de seu túmulo original e levados ao Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, onde, juntamente com as cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros mortos ao longo dos anos, ficaram expostas à visitação pública durante mais de 3 décadas. Anistiada, Dadá casou-se com o sapateiro Alcides Chagas, com o qual não teve filhos. Durante o resto de sua vida, ela se dedicou ao marido, aos 3 filhos com Corisco, netos, bisnetos e agregados. A história do casal foi contada em livros, revistas, jornais, programas de rádio, televisão e filmes. Maria Celeste e Maria do Carmo, filhas do casal de cangaceiros, foram entregues ainda bebês a famílias de Poço das Trincheiras, em Alagoas, e Itabaiana, em Sergipe. Já o economista e professor aposentado Silvio Hermano de Bulhões reside em Maceió. Criado pelo padre José Melo de Bulhões em Santana do Ipanema, em Alagoas, Silvio guarda até hoje uma mecha do cabelo loiro do seu pai. Após intensa luta na justiça, os restos mortais de Corisco foram sepultados em 13 de julho de 1977 no cemitério dos Lázaros, na capital baiana, que já guardava desde 6 de fevereiro de 69 sua cabeça e as cabeças de Lampião, Maria Bonita e outros cangaceiros. A valente Dadá se aposentou como costureira e figurinista de roupas do cangaço para a alta sociedade soteropolitana. Faleceu em Salvador em 7 de fevereiro de 1994, aos 78 anos de idade. Em 8 de novembro de 2013, Silvio, que havia exumado e cremado a ossada de Corisco, jogou as cinzas dele no mar da Pajuçara, dando sepultura definitiva a seu pai. Com a morte de Corisco em 25 de maio de 1940, o cangaço, que teve seu auge entre 1920 e 1938, chegava ao fim. Entrego só na morte, de parabelo na mão. Se entrega, Corisco. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao tenente, não me entrego só na morte, de parabelo na mão.